Um caminhoneiro viúvo encontra uma mulher grávida amarrada à beira da estrada, deixada para morrer pelo próprio Pai poderoso. Ao decidir salvá-la, ele muda o destino dos dois para sempre. Uma história de fuga, coragem e renascimento, onde o amor e a esperança nascem na boleia de um caminhão. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A cabine do Scania cheirava a diesel, café requentado e solidão. Eu já não ligava mais. Fazia tanto tempo que aquele cheiro tinha virado parte de mim que nem percebia. O volante gasto sob minhas mãos calejadas, o ronco monótono do motor, o calor de fim de tarde entrando pela janela, tudo isso era minha vida. Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zeca. 52 anos, dos quais mais de 20 passados nessa estrada sem fim. A BR-153 se esticava à minha frente como sempre fez. Goiás adentro, sob um sol que castigava o asfalto e fazia o horizonte tremer. Eu conhecia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina daquela rodovia. Ela era mais minha casa do que qualquer lugar com teto e paredes. Minha mulher costumava dizer que eu tinha casado com a estrada, não com ela. Flávia. Fazia 7 anos que ela tinha ido embora. Não morreu. Apenas cansou de esperar. Cansou de dormir sozinha, de criar nossa filha Juliana praticamente sem pai, de jantar olhando para a cadeira vazia. Eu não a culpo. Nunca culpei. A estrada sempre me sugou inteiro. E quando eu voltava para casa, já não sabia mais como ser marido, como ser pai. Apenas sentava no sofá, cansado demais até para conversar. Juliana tinha 17 quando Flávia finalmente pediu o divórcio. Hoje ela está com 24, mora em Goiânia com o namorado e a gente mal se fala. 2, 3 mensagens por ano, aniversário, Natal. Nada além disso. Ela cresceu me vendo como um fantasma que aparecia de vez em quando, trazia dinheiro e sumia de novo. Eu queria ter sido diferente. Juro que queria, mas a estrada sempre foi mais fácil do que encarar o que eu não sabia ser. Acendi um cigarro. O 10º do dia, talvez o 12º. Perdi a conta. O rádio tocava um sertanejo velho, desses que falam de amor perdido e tempo que não volta. Eu não mudei de estação, deixei tocar. A dor já tinha virado companhia. Eram quase 5 da tarde quando vi a placa. Desvio 8 km. Obras na pista. Suspirei fundo. Desvio significava estrada de terra, poeira, tempo perdido, mas não tinha escolha. A carga de soja que eu levava para Anápolis precisava chegar até amanhã de manhã e atraso significava desconto no pagamento. Virei o volante para a direita e entrei na estrada secundária. O asfalto deu lugar à terra batida. O caminhão começou a chacoalhar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudava no para-brisa. Árvores dos dois lados, pasto seco, cerca de arame farpado. O interior de Goiás no que tinha de mais cru e esquecido. Diminuí a velocidade. Essas estradas eram traiçoeiras, um buraco maior, e você podia quebrar o eixo, ficar preso ali até conseguir ajuda, o que podia demorar horas. O sol já começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Bonito se eu ainda ligasse para essas coisas. Mas beleza não enchia o tanque, não pagava as contas. Eu só queria atravessar aquele trecho e voltar para o asfalto. Foi quando vi. No começo, achei que fosse um animal. Algo no chão, uns 50 metros à frente do lado esquerdo da estrada. Gado, pensei. Vaca caída, talvez morta. Mas conforme me aproximava, o coração começou a bater diferente. Não era gado. Era gente. Pisei no freio. O caminhão gemeu e parou, a poeira subindo ao redor. Fiquei parado ali, as mãos ainda no volante, olhando. Tinha alguém ali, alguém no chão. Meu primeiro instinto foi seguir em frente. Não era problema meu. A estrada ensina isso. Não se envolva, não pare, não olhe muito, mas alguma coisa dentro de mim, talvez a última centelha de humanidade que ainda restava, me fez abrir a porta.
Desci devagar. O calor me bateu na cara como uma parede. Cigarras cantavam nos arbustos um som agudo e constante que parecia sair da própria terra. Caminhei em direção à figura no chão, sentindo o coração acelerar. E então vi direito, uma mulher, jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Estava amarrada entre duas estacas de madeira fincadas na terra, os braços e as pernas abertos, as cordas apertadas nos pulsos e tornozelos. A roupa, um vestido simples, florido, estava rasgada e suja de terra e sangue. O rosto estava virado para o lado, os cabelos escuros grudados na testa suada. Ela se mexia fracamente, gemendo baixinho. Meu Deus! Moça! Minha voz saiu rouca, trêmula. Moça, você está me ouvindo? Ela virou a cabeça lentamente. Os olhos se abriram, castanhos, fundos, cheios de medo e dor. Ela me olhou como quem olha para a morte, ou para a salvação. Não sei. Me ajuda. A voz dela era um fio quase inaudível. Por favor. Foi quando notei. A barriga. Ela estava grávida. Muito grávida. Senti minhas pernas bambearem. O que era aquilo? Quem fazia isso? Olhei em volta como se esperasse ver alguém escondido entre as árvores, mas havia apenas o silêncio, o calor, as cigarras. Quem fez isso com você? Perguntei, me ajoelhando ao lado dela. De perto vi os ferimentos, arranhões no rosto, um corte na testa, os pulsos em carne viva onde as cordas apertavam. Ela estava ali há horas, talvez desde a manhã, sob o sol, sem água. Meu pai, ela sussurrou fechando os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Ele me deixou aqui para morrer. Algo dentro de mim se rompeu. Não sei se foi raiva, horror ou uma tristeza tão funda que doía no peito. Tirei o canivete do bolso e comecei a cortar as cordas. Minhas mãos tremiam. A corda era grossa, nova, amarrada com força. Quem quer que tivesse feito aquilo sabia o que estava fazendo. Calma, moça. Eu vou te tirar daqui. Fica calma. Cortei a primeira corda. O braço direito dela caiu no chão, sem força. Fui para o outro lado, cortei a segunda, depois os pés. Quando a última corda se rompeu, ela desabou e eu a segurei antes que batesse a cabeça na terra. Ela era leve demais, magra demais, exceto pela barriga enorme. Senti o bebê se mexer quando a levantei nos braços. Vivo, ainda vivo. Como você se chama? Perguntei, caminhando rápido em direção ao caminhão. Maria, ela murmurou, a cabeça pendendo no meu ombro. Me chamo Maria. Maria. O nome da minha mãe, falecida há 15 anos. O nome que Flávia queria dar a Juliana, mas eu achei bonito demais, inalcançável demais. Maria. Abri a porta da cabine e a coloquei no banco do carona com todo o cuidado que pude. Ela gemeu de dor. Peguei a garrafa de água que estava no porta-objetos e molhei os lábios dela. Ela bebeu em goles pequenos, desesperados. Devagar, devagar. Foi quando ouvi um motor, distante, mas se aproximando, vindo da mesma direção de onde eu tinha vindo. Meu sangue gelou. Eles vão voltar. Maria sussurrou, os olhos arregalados de pânico. Eles vão voltar para ver se eu morri. Não pensei. Não tive tempo. Subi na cabine, liguei o motor e pisei fundo no acelerador. O caminhão arrancou, os pneus jogando terra para trás, e eu entrei naquela estrada de terra como se o diabo estivesse me perseguindo, porque talvez estivesse. O caminhão chacoalhava violento na estrada de terra. Eu segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos, tentando desviar dos buracos maiores, enquanto mantinha o pé no acelerador. Pelo retrovisor, vi a nuvem de poeira que eu levantava, e lá atrás, ainda distante, mas se aproximando, outra nuvem, outro veículo. Quanto tempo você ficou lá? Perguntei sem tirar os olhos da estrada. Maria estava encostada no banco, a cabeça jogada para trás, respirando com dificuldade. A barriga subia e descia rápido demais.
Ela colocou a mão sobre o ventre como se tentasse acalmar o bebê lá dentro. Desde a madrugada, a voz dela saía fraca, entrecortada. Ele me acordou de madrugada. Meu pai disse que eu era uma vergonha, que eu tinha manchado o nome da família. Ela engoliu seco, ofereci a garrafa de água de novo e ela bebeu mais um gole. Ele me arrastou até a caminhonete. Meu irmão mais velho, o Júnior, veio junto. A gente andou quase 1 hora até chegar naquele lugar. Eles me amarraram nas estacas e foram embora. Meu pai nem olhou para trás. A voz dela quebrou no final. Eu senti um aperto no peito, uma raiva que não sentia faz tempo. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pai deixa a própria filha, grávida, amarrada no meio do nada para morrer de insolação, de sede, de desespero? Seu pai, ele tem nome? Perguntei, embora já soubesse que não devia me envolver mais do que já tinha me envolvido. Mas precisava saber. Adalberto Pereira. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Dono da fazenda Santa Rita, quase 1000 hectares de terra, gado, soja. Todo mundo conhece ele na região. Todo mundo tem medo dele. Adalberto Pereira. O nome não me dizia nada, mas eu conhecia o tipo. Homem poderoso do interior, acostumado a mandar em tudo e em todos, a fazer a lei com as próprias mãos. O tipo que tem delegado no bolso, juiz na agenda, pistoleiro de confiança. O tipo que não perdoa quem o desafia. E o pai do bebê? Perguntei. Talvez não fosse da minha conta, mas se eu ia ajudar aquela moça, precisava entender em que encrenca eu estava me metendo. Maria fechou os olhos. Uma lágrima desceu lenta pelo rosto sujo. Carlos, um peão que trabalhava na fazenda. A gente se apaixonou. Foi sem querer, sabe? Ele era gentil. Me tratava como gente, não como propriedade. A gente se encontrava escondido, depois que todo mundo dormia. Meu pai descobriu. Mandou bater no Carlos até quase matar e expulsou ele da fazenda. Ninguém sabe onde ele está, se está vivo ainda. A voz dela era só dor, dor pura, sem disfarce. Quando meu pai descobriu que eu estava grávida, ele enlouqueceu. Disse que eu tinha me deitado com um ninguém, que eu tinha destruído a honra da família. Ele queria que eu fizesse um aborto. Eu disse que não. Ele me trancou no quarto por 2 semanas. Hoje, de madrugada, ele entrou e disse que tinha achado a solução. Ela abriu os olhos e me olhou. Havia algo naquele olhar, uma mistura de medo, vergonha e uma coragem desesperada. Ele ia me deixar morrer ali e depois ia dizer que eu fugi de casa, que fui embora com o peão e abandonei a família. Ninguém ia questionar. Ninguém questiona o Adalberto Pereira. Engoli seco, o sol já estava se pondo de verdade agora e a estrada de terra parecia não ter fim. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair dali, colocar distância entre nós e quem quer que estivesse vindo atrás. Tem algum lugar que você possa ir? Família? Amigos? Maria balançou a cabeça devagar. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu irmão é igual ao meu pai. Tenho uma tia, a Benedita, irmã da minha mãe. Mas meu pai cortou contato com ela faz anos. Ela mora em Brasília, eu acho. Não sei nem o endereço direito. Brasília, longe, muito longe. E você? Ela perguntou de repente, me olhando de lado. Por que você parou? Ninguém para nessa estrada. Ninguém se mete em confusão por causa de desconhecido. Boa pergunta, por que eu parei? Podia ter passado direto, fingido que não vi nada, chegado em Anápolis, entregado a carga, recebido meu pagamento e seguido viagem. Era o que qualquer caminhoneiro sensato faria. Não sei, respondi, e era verdade. Eu só não consegui seguir em frente. Vi você ali e pensei na minha filha. Pensei que se fosse ela naquela situação, eu ia querer que alguém parasse. Maria não disse nada. Só continuou me olhando como se estivesse tentando entender quem eu era. Eu também queria saber. A estrada começou a melhorar um pouco, menos buracos, mais larga. Vi uma placa. Séries.
15 quilômetros. Séries. Cidade pequena, mas tinha posto de gasolina, lanchonete, talvez um pronto-socorro. Pensei em parar, mas algo me disse que não era boa ideia. Se o pai dela tinha influência na região, era melhor não aparecer muito. A gente precisa sair de Goiás. Falei, mais para mim mesmo do que para ela. Ir para longe, algum lugar onde ele não tem abraço. Você não precisa fazer isso, Maria disse baixinho. Já fez demais. Pode me deixar em qualquer lugar, eu me viro. Olhei para ela, a barriga enorme, o rosto machucado, os pulsos ainda marcados pelas cordas. Ela não ia se virar, ia morrer em questão de dias, ou voltar para as mãos do pai, ou coisa pior. Você tá quantos meses? Perguntei. 8,5. O bebê pode nascer a qualquer momento. Merda, 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 merda. Eu não tinha planejado isso. Não tinha planejado nada. Minha vida era simples. Pegar carga, entregar carga, dormir na boleia, repetir. Agora eu estava fugindo com uma grávida que estava para dar à luz a qualquer momento, sendo perseguido por um fazendeiro poderoso e seus capangas. Como eu fui parar nisso? Mas quando olhei para o rosto dela de novo, aquele rosto jovem, assustado, mas ao mesmo tempo firme, decidido a sobreviver, eu soube que não podia desistir. Não agora. O céu estava quase escuro quando finalmente voltamos para o asfalto da BR-153. Liguei os faróis. O ronco do motor era constante, reconfortante. A estrada à noite sempre teve algo de hipnótico. As faixas brancas passando, os postes de luz se sucedendo, o mundo reduzido àquele túnel de luz na escuridão. Eu vou te levar para Anápolis, decidi. É grande o suficiente para a gente se perder. Tem hospital bom, a gente descansa, você se recupera e aí a gente vê o que fazer. Anápolis fica longe, umas 2 horas mais ou menos. Você aguenta? Ela assentiu, mas vi a dor no rosto dela. A barriga parecia ter endurecido. Ela respirava fundo, controlado. Tá tudo bem? Perguntei, preocupado. São contrações, ela disse. Vem e vão. Ainda não é a hora, eu acho. Pisei um pouco mais no acelerador. A rodovia estava vazia. De vez em quando passava um carro na direção contrária, ou outro caminhão. Parei num posto de gasolina em Rianápolis só para abastecer e comprar alguma coisa para ela comer. Deixei Maria na cabine, escondida, e entrei rápido na loja de conveniência. Comprei água, pão, presunto, queijo, chocolate. Voltei quase correndo. Ela comeu devagar, como se tivesse medo de passar mal. Eu comi também, mas não senti gosto de nada. Minha cabeça não parava. O que eu ia fazer? Abandonar a carga? Perder o emprego? E depois? E se os capangas do pai dela me achassem? E se ela entrasse em trabalho de parto no meio da estrada? Como você se chama? Maria perguntou, me tirando dos pensamentos. Zeca, José Carlos, mas todo mundo me chama de Zeca. Obrigada, Zeca. A voz dela era sincera, carregada. Você salvou minha vida. A vida do meu filho. Não respondi. Não sabia o que dizer. Apenas voltei a dirigir. A noite engoliu a estrada. As horas passaram devagar. Maria dormiu um pouco, a cabeça encostada na janela, a mão sobre a barriga. Eu fiquei acordado, atento, os olhos indo do asfalto para o retrovisor, sempre esperando ver faróis se aproximando rápido demais, sempre esperando o pior. Mas nada aconteceu. Quando as luzes de Anápolis começaram a aparecer no horizonte, já passava da meia-noite. A cidade dormia, mas ainda havia movimento nas avenidas principais. Entrei devagar, procurando algum lugar. Não podia ir para o hotel. Não tinha dinheiro sobrando, e chamar atenção não era opção. Parei num estacionamento de posto de gasolina, num canto escuro. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Maria acordou. A gente chegou? Anápolis. Você precisa descansar. Amanhã de manhã a gente vê um médico. Ela olhou pela janela, para a cidade iluminada lá fora, e depois para mim.
Você não vai embora, né? A voz dela era quase infantil, cheia de medo. Não, respondi. Eu não vou embora. E naquele momento, eu soube que tinha acabado de mudar minha vida inteira. Recostei no banco, fechei os olhos, mas não consegui dormir. A imagem de Maria amarrada naquelas estacas não saía da minha cabeça. O medo nos olhos dela, o desespero. E a pergunta que não queria calar: quantas outras Marias existiam por aí, amarradas em estradas esquecidas, esperando que alguém parasse? Quantas eu já tinha passado sem ver? Acordei com o sol batendo no rosto. Devia ser umas 6 da manhã. O corpo todo doía, pescoço travado, costas reclamando da noite mal dormida no banco. Mas não era a dor física que me incomodava, era o peso de saber que tinha cruzado uma linha da qual não havia volta. Maria ainda dormia. A respiração era pesada, irregular. De vez em quando ela gemia baixinho, a mão apertando a barriga. Aquele bebê ia nascer logo, eu sentia. E eu não fazia a menor ideia do que fazer quando isso acontecesse. Abri a porta devagar para não acordá-la e desci da cabine. O estacionamento do posto estava movimentado agora. Caminhoneiros abastecendo, carros parando para tomar café, a vida normal seguindo. Ninguém olhava para o meu caminhão e via o que eu via. Uma mulher fugindo da morte, um homem que tinha jogado fora 20 anos de vida pacata para se meter numa confusão que não era dele. Ou era. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. O homem que me encarava de volta era velho, não só de idade, mas de alma. Cabelo grisalho, barba por fazer, olheiras fundas. Quando foi que eu tinha ficado assim? Quando foi que a estrada tinha sugado tudo de mim e deixado só o casco? Pensei em Flávia, em como ela me olhava nos últimos anos de casamento, com aquela mistura de decepção e cansaço. Ela queria um marido presente, um pai que chegasse em casa e perguntasse como tinha sido o dia da filha. Mas eu sempre chegava tarde demais, cansado demais, vazio demais. Pensei em Juliana. A última vez que a vi, pessoalmente, tinha sido 2 anos atrás, num aniversário dela que eu prometi que ia, mas quase não fui. Cheguei no final, quando os convidados já estavam saindo. Ela me abraçou, disse que estava feliz que eu tinha ido, mas eu vi nos olhos dela. Ela não esperava nada de mim. Tinha desistido de esperar fazia tempo. Eu era bom em abandonar gente. Era bom em fugir. A estrada era perfeita para isso. Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma carga, sempre tinha um motivo para não ficar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, se eu fugisse, Maria morria. E o bebê também. Voltei para o caminhão com 2 pães na chapa e 2 cafés. Maria estava acordada, sentada com dificuldade, a mão nas costas. "Bom dia", ela disse, tentando sorrir. Mas o sorriso não chegou nos olhos. "Bom dia. Trouxe café da manhã." Ela pegou o pão e comeu devagar, pequenas mordidas. O café ela quase não tocou. "Não estou me sentindo bem", disse a voz baixa. Acho que ele está querendo vir." Meu estômago apertou. "Quanto tempo você acha que a gente tem?" "Não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã. As contrações estão vindo mais seguidas." Respirei fundo. Precisava pensar. Hospital. Ela precisava de um hospital. Mas hospital significava registro, perguntas, documentos. E se o pai dela tivesse gente procurando em hospitais da região? "Você tem documento?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Estava em casa. Meu pai tirou tudo. Carteira de identidade, certidão, tudo. Claro que tirou. Para ela não existir. Para ninguém poder provar quem ela era." "Tá bem", falei, mas para mim mesmo. "A gente dá um jeito." Liguei o motor e saí do estacionamento. Anápolis acordava devagar. Trabalhadores a caminho do serviço, ônibus nas ruas, comércio abrindo. Procurei por uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Achei uma na Avenida Universitária. Estacionei o caminhão numa rua lateral e ajudei Maria a descer. Ela mal conseguia andar.
Eu a segurei pela cintura, sentindo o peso dela contra mim, e caminhamos devagar até a entrada. A recepcionista, uma mulher de uns 40 anos com um olhar cansado, ergueu os olhos quando entramos. Ela está grávida de 8 meses e passando mal. Falei, precisa de atendimento. A mulher olhou para Maria, viu o estado dela. Roupa suja, rosto machucado, pulsos marcados, e o olhar mudou. Ficou sério. Documento? Ela perdeu. Foi assaltada. Mentira. Mas era a melhor que eu tinha. A recepcionista hesitou. Depois assentiu. Senta ali. Vou chamar a enfermeira. Maria sentou numa cadeira de plástico azul e fechou os olhos. Eu fiquei de pé ao lado dela, olhando para os outros pacientes na sala de espera. Gente com febre, com dor, com criança no colo. Ninguém prestava atenção na gente. Éramos só mais 2. Uma enfermeira jovem apareceu e chamou Maria. Eu fui junto. O senhor é o pai? Ela perguntou, olhando para mim. Ia dizer que não, mas Maria respondeu primeiro. Ele é meu tio, tá me ajudando. A enfermeira assentiu e levou Maria para uma sala pequena. Mediu a pressão, examinou a barriga, fez perguntas. Maria respondeu tudo com voz calma, mas eu via as mãos dela tremendo. A pressão tá um pouco alta, a enfermeira disse. E pelas contrações, eu diria que o bebê vem nos próximos dias. Você precisa ficar de repouso. Tem onde ficar? Maria olhou para mim. Eu não sabia o que responder. A gente está passando por aqui, falei. Viajando. A enfermeira franziu a testa. Ela não pode viajar agora. Precisa de repouso. Se entrar em trabalho de parto na estrada... Deixou a frase no ar, mas o recado estava dado. Entendi, respondi. A gente fica então, ficar, em Anápolis, com uma carga de soja que devia estar em algum armazém agora, com um telefone que devia estar tocando, meu patrão, cobrando, xingando, querendo saber onde eu estava. Desliguei o celular. A enfermeira passou uma receita de remédios e liberou Maria. Saímos dali e voltamos para o caminhão. Ela tremia, de medo, de cansaço, talvez de dor. Desculpa, ela disse quando entramos na cabine. Desculpa por tudo isso. Você não tem culpa de nada. Tenho sim. Se eu não tivesse me envolvido com o Carlos, se eu tivesse obedecido meu pai, então você ia ser o quê? Cortei, virando para olhar para ela. Uma prisioneira? Uma mulher sem vida própria? Você fez o que tinha que fazer. Escolheu viver. Escolheu amar. Não se culpa por isso. Ela me olhou surpresa. Então desabou. Chorou. Chorou tanto que o corpo inteiro sacudia. Eu não sabia o que fazer. Então fiz o que pude. Coloquei a mão no ombro dela e deixei ela chorar. Quando as lágrimas pararam, Maria limpou o rosto com a manga da blusa. Minha mãe costumava dizer que choro limpa a alma, falou a voz rouca. Será que é verdade? Não sei, mas não faz mal tentar. Comprei os remédios numa farmácia perto e voltamos para o estacionamento do posto. Não tinha para onde ir, não podia pagar hotel, não podia voltar para a estrada. Então ficamos ali, na cabine do caminhão, enquanto o dia passava devagar. Maria dormiu a maior parte do tempo. Eu fiquei olhando para o celular desligado, pensando nas consequências. Perder o emprego era certo. Empresa de transporte não perdoava abandono de carga. 23 anos de estrada, de trabalho honesto, e eu ia ser demitido por justa causa, sem direito a nada. E depois? O que eu ia fazer depois? Não tinha resposta. O sol começou a se pôr de novo. Eu saí do caminhão e fui até uma lanchonete ali perto. Comprei 2 sanduíches e 2 refrigerantes. Quando voltei, Maria estava acordada, olhando pela janela. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ela disse quando eu entrei. Sentei e esperei. Meu pai, ele não é só fazendeiro, ele tem ligação com gente perigosa, políticos, juízes, pistoleiros. Se ele quiser me achar, ele vai achar, não importa onde eu esteja. Então por que a gente está aqui? Perguntei, tentando não soar irritado. Se ele pode te achar de qualquer jeito,
porque eu não quero correr, não quero passar a vida inteira olhando para trás. Ela colocou a mão na barriga. Meu filho vai nascer livre, nem que seja por um dia, por uma hora. Ele vai nascer livre. A determinação na voz dela me calou. Aquela moça machucada, perseguida, prestes a dar à luz, tinha mais coragem do que eu tive na vida inteira. E você? Ela perguntou, me olhando de frente. Por que você está fazendo isso? De verdade. Fiquei em silêncio. A pergunta ecoou na cabine. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu passei a vida fugindo. Respondi finalmente. Fugi do casamento. Fugi de ser pai. Fugi de tudo que era difícil, que doía, que exigia que eu ficasse. E no final perdi tudo. Perdi minha mulher, minha filha, perdi a mim mesmo. Engoli seco, as palavras saíam difíceis, como se tivessem enferrujadas dentro de mim. Quando eu te vi ali, amarrada, eu vi minha chance. Minha chance de não fugir. De fazer alguma coisa que importasse, mesmo que desse errado. Mesmo que me custasse tudo. Maria segurou minha mão. A mão dela era pequena, magra, mas o aperto era firme. Obrigada por não fugir dessa vez. Ficamos assim por um tempo. 2 desconhecidos. 2 fugitivos. 2 náufragos agarrados ao mesmo destroço. A noite caiu de novo. E no escuro da cabine, com o barulho da cidade ao longe, eu entendi uma coisa. Não importava o que acontecesse agora. Eu tinha feito a escolha certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito a escolha certa. Mesmo que me custasse tudo. O terceiro dia em Anápolis começou com trovões distantes. Céu pesado, carregado, daqueles que anunciam tempestade forte. Eu estava na boleia quando ouvi Maria gemer. Acordei num pulo, o coração disparado. Tá tudo bem? Perguntei, ainda zonzo de sono. Ela estava curvada para frente, as 2 mãos na barriga, respirando fundo. Suor escorria pela testa dela. Acho que é agora, Zeca. O bebê tá vindo. Merda. Pulei para fora do caminhão, dei a volta, abri a porta do lado dela. Maria estava pálida, os lábios apertados. Outra contração veio e ela gemeu alto, agarrando meu braço com força. A gente vai pro hospital. Agora. Segura firme. Ajudei ela a descer e praticamente a carreguei até a cabine de novo. Liguei o motor com as mãos tremendo. Meu cérebro trabalhava rápido. Qual era o hospital mais próximo? Hospital Evangélico, na Avenida Goiás. 10 minutos dali, se eu não pegasse trânsito. Saí do estacionamento cantando pneu. A chuva começou. Grossa, densa, tamborilando no teto da cabine como pedras. O limpador de para-brisa mal dava conta. Eu dirigia no instinto, as mãos coladas no volante, o olho no asfalto que sumia sob a água. Maria respirava rápido, curto. Entre as contrações ela falava quase delirando. Se eu morrer, você cuida dele, né, Zeca? Você promete? Ninguém vai morrer. Para de falar bobagem. Promete. Eu prometo. Não sei se ela me ouviu. Outra contração veio, mais forte, e ela gritou. Um grito de dor pura que me atravessou. Pisei mais fundo no acelerador. O hospital apareceu como uma miragem na cortina de chuva. Estacionei em vaga proibida, nem liguei. Desci, corri até o lado dela, abri a porta. Maria mal conseguia ficar em pé. Peguei ela no colo, ela era leve, tão leve, e corri para a entrada. A porta automática se abriu e eu entrei gritando. Ajuda! Ela está em trabalho de parto. Uma enfermeira veio correndo com uma maca. Deitaram Maria ali e num instante tinha gente de jaleco ao redor dela, fazendo perguntas, medindo, checando. Quantas semanas? Uma médica perguntou. 8,5, Maria respondeu entre gemidos. Bolsa estourou? Acho que sim. Vamos levá-la para a sala de parto. Agora. Eles empurraram a maca corredor adentro. Eu fui atrás, mas uma enfermeira me barrou. O senhor é o pai? Não, eu sou... Hesitei. O que eu era? Sou amigo. Tô ajudando ela.
Então vai ter que esperar aqui. Sala de parto é só para a família. Mas ela não tem família, sou só eu. A enfermeira me olhou com aquela mistura de pena e rigidez profissional. Desculpa, regra do hospital. O senhor espera na sala, a gente avisa quando o bebê nascer. E me empurrou de volta para a sala de espera. Fiquei ali, parado, olhando para o corredor vazio onde Maria tinha sumido. Do lado de fora, a tempestade engrossava. Raios rasgavam o céu. O barulho da chuva era ensurdecedor. Sentei numa cadeira de plástico. Minhas roupas estavam encharcadas. Não liguei. A cabeça girava. E se algo der errado? E se ela morrer? E se o bebê morrer? Pensei em rezar. Fazia anos que eu não rezava, desde o enterro da minha mãe, talvez. Mas ali, sozinho naquela sala de espera, com o cheiro de desinfetante e medo, eu juntei as mãos e tentei. Tentei me lembrar das palavras que minha mãe costumava dizer. Pai nosso que estás no céu. Não lembrava do resto. Então só sussurrei. Por favor, deixa ela viver. Deixa o bebê viver. Não sei se alguém me ouviu. As horas se arrastaram. Eu levantava, sentava e andava de um lado para o outro. Outros pacientes entravam e saíam. Ninguém falava comigo. Eu era um fantasma ali. Liguei o celular. Erro. 10 chamadas perdidas. Mensagens furiosas do meu patrão. Onde você está? A carga está atrasada. Você está despedido. Desliguei de novo. Não importava mais. A chuva diminuiu. Virou uma garoa fina. E então, depois do que pareceu uma eternidade, a enfermeira apareceu. Aquela mesma que tinha me barrado. O bebê nasceu, ela disse. Levantei de um pulo. E ela, Maria, tá bem? A enfermeira sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Ela tá bem. Cansada, mas bem. Foi um parto difícil, mas mãe e bebê estão saudáveis. Senti as pernas bambearem. Uma onda de alívio tão forte que quase me derrubou. É um menino, a enfermeira continuou. 3,5 quilos, chorando forte. Um menino, vivo, saudável. Posso ver ela? Daqui a pouco, ela está descansando. Mas pode dar uma olhada no bebê se quiser. Tá no berçário. Me levou até uma janela de vidro. Do outro lado, uma fileira de bercinhos. E ali, no terceiro da esquerda, enrolado numa manta azul, um bebê pequenino, vermelho, os olhinhos fechados, o filho de Maria. Fiquei olhando, hipnotizado. Aquela vida nova, aquela vida que quase não aconteceu. Se eu não tivesse parado, se eu não tivesse cortado as cordas... Bonito, né? A enfermeira disse ao meu lado. É, respondi, a voz embargada. É muito bonito. Ela me deixou ali. Fiquei mais uns minutos olhando até que me deixaram entrar no quarto onde Maria estava. Ela estava deitada, pálida, os cabelos grudados na testa de suor, mas nos olhos havia uma luz que eu nunca tinha visto antes. Quando me viu, sorriu. Ele nasceu, Zeca. Meu filho nasceu. Sentei na cadeira ao lado da cama. Eu sei, ele é lindo. Obrigada, ela disse, e lágrimas rolaram. Obrigada por tudo. Você salvou a gente. Os dois. Não soube o que responder. Apenas segurei a mão dela. Já pensou num nome? Perguntei. Maria olhou para o teto, pensativa. Esperança, disse por fim. Vou chamar ele de Esperança, porque foi isso que você me deu. Esperança de viver. Esperança. Nome bonito. Nome forte. Ficamos ali, em silêncio, até que uma médica entrou. Ela era mais velha, cabelos grisalhos, olhar sério. Você é parente dela? Perguntou, me olhando. Não, sou amigo. A médica olhou para Maria, depois de volta para mim. Ela me contou parte da história, que foi abandonada, que você a encontrou. Fez uma pausa. Olha, eu não sei o que está acontecendo e talvez seja melhor eu não saber. Mas vocês precisam registrar esse bebê. Sem certidão de nascimento, ele não existe legalmente. Maria ficou tensa. Registrar onde? No cartório. Tem um aqui perto do hospital.
Mas vocês vão precisar de documentos, pelo menos o RG dela. Maria olhou para mim desesperada. Eu sabia o que ela estava pensando. Se registrasse o bebê, deixaria rastro. E rastro era perigoso. Vamos dar um jeito, falei. Obrigado, doutora. A médica assentiu e saiu. Maria fechou os olhos. Ele vai me achar, Zeca. Se eu registrar o bebê, ele vai saber onde eu tô. Ele tem contato em todo lugar. Então, a gente não registra ainda. Quando você estiver longe, em segurança, aí registra. E até lá a gente improvisa. Não era um plano, mas era o que a gente tinha. Maria recebeu alta no dia seguinte. O hospital não fez muitas perguntas. Estavam acostumados com gente que sumia sem pagar, com gente sem documento, com histórias estranhas. O SUS atendia todo mundo, sem julgamento. Por isso, eu era grato. Ajudei Maria a descer as escadas do hospital. Ela ainda estava fraca, mas firme. O bebê ia no colo dela, enrolado numa manta que a enfermaria tinha doado. Esperança dormia, alheio ao caos ao redor. Voltamos para o caminhão. Eu tinha limpado a cabine, colocado um pano limpo no banco. Não era o ideal para uma mãe e um recém-nascido, mas era o que tínhamos. E agora? Maria perguntou, olhando para mim. Agora a gente sai de Anápolis, a gente vai para Brasília. Lá é grande, dá para se perder. E você disse que sua tia mora lá, né? Eu não falo com ela faz anos, nem sei se ela vai me receber. Só tem um jeito de descobrir. Liguei o motor, mas antes de sair do estacionamento, meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei. Depois atendi. Alô? A voz do outro lado era grossa, arrastada, cheia de ameaça. Você é o caminhoneiro que pegou a filha do Adalberto, né? Meu sangue gelou. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que o Adalberto sabe de você. Sabe da sua placa. Sabe que você tá com a Maria. E ele mandou um recado. Devolve a menina e some. Faz isso e você vive. Insiste em bancar o herói e você morre. Entendeu? A linha ficou muda. Ele desligou. Olhei para o celular, depois para Maria. Ela tinha ouvido. Tinha ouvido e estava branca, tremendo. Ele sabe onde a gente tá, ela sussurrou. Não sabe, tá blefando. Eu queria acreditar nisso. Ele não sabe onde a gente tá. Se soubesse, já teria vindo. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, uma caminhonete preta entrou no estacionamento. Vidros escuros, 2 antenas no teto. E parou na saída, bloqueando a passagem. Meu coração disparou. Segura o bebê, falei para Maria. Segura firme. Botei o caminhão em marcha ré, acelerei. Os pneus cantaram. Uma caminhonete avançou, vindo direto para cima da gente. Virei o volante e contornei ela por um tris. Ouvi gritos. Uma porta se abriu. Um homem saiu correndo, mas eu já estava longe. Entrei na rua, pisei fundo, o motor rugindo. Pelo retrovisor, vi a caminhonete fazer o retorno e vir atrás. A perseguição tinha começado. O caminhão chacoalhava violentamente nas ruas de Anápolis. Eu desviava de carros, passava sinal vermelho, entrava em rua de sentido contrário. Buzinas explodiam ao meu redor. Gente gritava, mas eu não podia parar. A caminhonete preta colava atrás de mim, implacável. Abaixa a cabeça! Gritei para Maria. Ela se curvou no banco, protegendo o bebê com o corpo. Esperança chorava, um choro agudo, assustado. O barulho perfurava meu peito. Virei à esquerda numa rotatória, quase tombando o caminhão. A carga na carroceria, aquela maldita carga de soja que eu devia ter entregue fazia dias, se deslocou com o movimento. Senti o peso todo pender para o lado. Por um segundo, achei que íamos capotar, mas o caminhão se equilibrou e seguiu. A caminhonete não desistia. Ela acelerou, vindo pela lateral. Pelo vidro escuro, eu não via quem dirigia, mas via a intenção. Nos tirar da estrada, nos parar, nos destruir. Estávamos na Avenida JK agora, o trânsito mais denso. Cortei na frente de um ônibus. Passei entre 2 carros com centímetros de sobra. Motoristas me xingavam. Não liguei.
Só precisava ganhar distância. Só precisava... Pam! Um estouro seco, alto. E então o vidro do retrovisor esquerdo explodiu em 1000 pedaços. Tiro. Eles estavam atirando. Meu Deus! Maria gritou, se encolhendo ainda mais. Fica abaixada! Não levanta a cabeça! Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. As mãos suavam no volante, mas não podia entrar em pânico. Pânico matava, pânico entregava. Vi uma placa, BR-153, Brasília, a rodovia. Se eu chegasse na rodovia, talvez conseguisse abrir distância. Caminhão na estrada era diferente de caminhão na cidade. Na estrada, eu tinha chance. Virei à direita, entrando num viaduto. A rampa de acesso à BR estava logo ali. A caminhonete colou de novo, dessa vez pela direita. A janela desceu. Um braço apareceu. Uma arma. Eu virei o volante para a direita, jogando o caminhão contra a caminhonete. O impacto foi brutal. Metal contra metal. Faísca. O barulho ensurdecedor. A caminhonete saiu de banda, bateu na mureta do viaduto, raspou com violência. Mas não capotou, não parou. Entrei na BR pisando fundo, o motor do Scania rugiu, as marchas subindo, 40, 60, 80 quilômetros por hora. A estrada se abria à frente, reta, convidativa. Mas a caminhonete acelerava também. Eles tinham motor potente, modificado, alcançavam a gente rápido. Zeca, eles vão nos matar. Maria chorava, a voz quebrada. O bebê berrava no colo dela. Não vão, não. Eu não vou deixar. Mas como? Como eu ia impedir? Eu era um caminhoneiro. Não um herói de filme. Não sabia lutar, não sabia atirar, só sabia dirigir e rezar. Naquele momento, rezar era tudo que eu tinha. Olhei ao redor desesperado, procurando uma saída. A estrada era larga, com poucas curvas. Não tinha como fazer eles perderem o controle. Não tinha como. Então vi. À frente, uns 500 metros, uma estrada de terra à direita. Entrada de fazenda. Porteira aberta. Era arriscado, muito arriscado, mas era a única chance. Segura firme, avisei. Acelerei mais, ganhando distância. A caminhonete acelerou junto, 110, 120. O caminhão inteiro vibrava. O volante pulsava nas minhas mãos. 200 metros para a entrada da fazenda, 100 metros, 50. E então, no último segundo, virei o volante com tudo. O caminhão derrapou, os pneus fumegando. A entrada da fazenda veio rápido demais. Achei que ia bater no poste. Achei que ia capotar. Mas passei. Passei por centímetros. A caminhonete tentou fazer o mesmo. Mas estava rápida demais. Passou direto. Ouvi o berro dos freios, o guincho dos pneus. Pelo retrovisor, o que restava dele, vi a caminhonete derrapar, rodar na pista, bater na mureta do outro lado. Não parei para ver se eles tinham sobrevivido. Só acelerei pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que engoliu tudo. A estrada era estreita, esburacada, margeada por pasto de um lado e cerca de arame do outro. Não tinha ideia de onde levava. Só sabia que tinha que seguir. Depois de uns 5 quilômetros, diminuí a velocidade. Meu corpo todo tremia. Suor escorria pelas costas, pela testa. As mãos estavam dormentes de tanto apertar o volante. Maria chorava baixinho, embalando o bebê. Esperança tinha parado de chorar, talvez de cansaço, talvez de susto. Você tá machucada? Perguntei a voz rouca. Ela balançou a cabeça. Não, tô bem. O bebê tá bem. Mas eles quase... Eu sei, mas não aconteceu. Tá tudo bem agora. Mentira, nada estava bem. Eu tinha acabado de fugir de uma perseguição armada. Tinha sido baleado, ou quase. Tinha batido numa caminhonete a mais de 100 por hora e ainda tinha Adalberto Pereira e seus capangas atrás de mim. Mas tinha que dizer alguma coisa. Tinha que acalmar Maria. Tinha que acalmar a mim mesmo. Continuei pela estrada de terra até encontrar uma bifurcação. Peguei à esquerda, por puro instinto. A tarde começava a cair. O céu estava limpo agora depois da tempestade. Bonito, irônico.
Depois de mais uns quilômetros, vi uma casa, pequena, simples. Telhado de barro, parede caiada, um terraço na frente com cadeira de balanço. Uma caminhonete velha, anos 80, parada na lateral. Alguém morava ali. Parei o caminhão a uns 20 metros da casa. Um homem apareceu na porta. Devia ter uns 60 anos, magro, pele queimada de sol, chapéu de palha na cabeça. Ele me olhou com desconfiança. Desci devagar, mãos visíveis, sem movimentos bruscos. Boa tarde, disse, tentando soar calmo. Desculpa a intromissão, a gente está perdido. Pode me dizer que lugar é esse? O homem desceu os degraus do terraço. Vinha segurando uma espingarda. Velha, enferrujada, mas funcionava. Tinha certeza. Aqui é propriedade particular. Fazenda do Jatobá. Vocês estão invadindo. A gente não quer problema. Falei rápido. Só queremos saber como voltar para a BR. Pegamos a estrada errada. O homem chegou mais perto, olhando para o caminhão. Viu Maria na cabine com o bebê. A expressão dele mudou. Ficou menos dura. Ela acabou de ter esse bebê? Perguntou. Ontem. A gente estava indo para Brasília quando a gente se perdeu. Não era toda a verdade, mas era o suficiente. O homem baixou a espingarda. Vocês estão com cara de quem está fugindo de alguma coisa. Não respondi. Ele entendeu o silêncio. Olha, eu não quero saber dos problemas de vocês, mas uma mulher com bebê recém-nascido não devia estar numa cabine de caminhão. Isso não é certo. Eu sei, respondi, e a culpa pesou. Eu sei que não é certo, mas a gente não tem escolha. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. Tem uma cidade a uns 30 quilômetros daqui, Petrolina de Goiás. Pequena, mas tem posto de saúde, tem pousada. Seguindo nessa estrada e virando à direita na segunda bifurcação, vocês chegam lá. Obrigado, falei, sincero. Sério, obrigado. Ele assentiu. Mas antes que eu voltasse para o caminhão, ele falou, e escuta uma coisa, seja lá do que vocês estão fugindo, foge para longe. Foge rápido. Esse Brasil não perdoa gente pobre com problema grande. As palavras dele ficaram ecoando enquanto eu voltava para o caminhão. Esse Brasil não perdoa gente pobre com problema grande. Era verdade, sempre foi. Segui as instruções dele. A estrada era ruim, mas o caminhão aguentava, sempre aguentou. Depois de uns 40 minutos, o homem tinha subestimado a distância, chegamos a Petrolina de Goiás. Era uma cidadezinha do interior mesmo, uma rua principal, casas simples, uma igreja, um posto de gasolina, um mercadinho, nada demais. Mas para nós, naquele momento, parecia o paraíso. Parei em frente a uma pousada. Pouso do viajante, dizia o letreiro desbotado. Desci e entrei na recepção. Uma senhora gorda, de uns 50 anos, estava atrás do balcão vendo novela na TV. Boa noite. Tem quarto disponível? Ela me olhou de cima a baixo. Eu devia estar horrível, suado, sujo, com cara de quem tinha acabado de escapar da morte. Tem. R$50 a diária. Banheiro compartilhado. Paguei 2 diárias adiantado. Ela me deu a chave. Quarto 3. Voltei para o caminhão e ajudei Maria a descer. Ela mal conseguia andar. Peguei o bebê no colo. Era a primeira vez que eu segurava a esperança de verdade. Ele era tão pequeno, tão leve. Os olhinhos fechados, a boquinha se mexendo no sono. Algo se mexeu dentro de mim, algo que eu não sentia fazia muito tempo. O quarto era simples, uma cama de casal, um guarda-roupa, uma cadeira, mas estava limpo e tinha silêncio. Era o suficiente. Maria deitou, exausta. Eu coloquei o bebê ao lado dela, na cama, cercado de travesseiros para não cair. Descansa, falei. Eu fico de guarda. Zeca. Ela me olhou. Os olhos cheios de lágrimas. Você salvou a gente de novo. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Só descansa. Ela fechou os olhos e em poucos minutos dormiu. Esperança também. Os dois respiravam devagar, sincronizados, como se fossem uma coisa só.
Sentei na cadeira perto da janela. Lá fora, a cidadezinha dormia. Luzes se apagavam. Cachorros latiam ao longe. Tudo tão calmo, tão normal, como se não tivesse havido perseguição, tiros, medo. Peguei o celular. 17 chamadas perdidas agora. Mensagens de todo tipo. Ameaças do patrão. Cobrança de despachante. E uma mensagem de Juliana, minha filha. Pai, você tá bem? Vi no rastreador da empresa que você saiu da rota. Tô preocupada, me liga. Meu peito apertou. Juliana preocupada comigo. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Quando foi a última vez que eu fui importante para ela? Pensei em ligar, explicar, contar tudo. Mas o que eu ia dizer? Oi, filha. Pai aqui abandonou o emprego para salvar uma grávida que o pai dela quer matar. Ah, e por pouco não morri hoje. Não podia fazer isso com ela. Então digitei. Tô bem, filha. Só tive um problema com o caminhão. Vou resolver e te ligo. Não se preocupa. Mentira. Mais uma. Mas era para proteger ela. Pelo menos foi o que eu disse para mim mesmo. Desliguei o celular e olhei pela janela. A noite estava clara. Estrelas incontáveis lá em cima. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, como minha vida tinha virado de cabeça para baixo, como eu, que passei 20 anos fugindo de tudo, agora estava lutando por algo. E a pergunta que não queria calar: até onde eu estava disposto a ir? A resposta veio rápida, clara, assustadora, até o fim. Eu ia até o fim, porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha encontrado algo que valia a pena. Não era só salvar Maria, não era só proteger o bebê, era me salvar, era me redimir, era provar para mim mesmo que eu não era só um fantasma andando de um lado para o outro da estrada. Eu era mais do que isso. Tinha que ser. Acordei com o choro do bebê. Levei uns segundos para lembrar onde estava. O quarto da pousada, Petrolina de Goiás, Maria e Esperança. Tudo voltou de uma vez, como um soco. Levantei da cadeira. Meu corpo reclamou, as costas em chamas. Tinha dormido sentado a noite toda. Maria estava acordada, dando de mamar para o bebê. A luz da manhã entrava pela janela, suave, dourada. Bom dia, ela disse, a voz cansada, mas mais forte que ontem. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que na cabine do caminhão. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Obrigada por ficar de guarda. Não respondi. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. O homem que me encarava tinha olheiras profundas, barba de dias, cabelo bagunçado. Parecia 10 anos mais velho do que era. Mas nos olhos havia algo diferente. Um brilho, pequeno, frágil, mas ali. Propósito. Quando voltei para o quarto, Maria tinha terminado de amamentar. Esperança dormia de novo, a barriguinha cheia, a boquinha entreaberta. Perfeito. Inocente, alheio ao caos. A gente precisa conversar, falei, sentando na beirada da cama. Sobre o que vem agora. Maria assentiu, ajeitando o bebê ao lado dela. Seu pai não vai desistir, continuei. Ontem foi prova disso. Ele tem dinheiro, tem gente, tem alcance. A gente não pode ficar pulando de cidade em cidade para sempre. Você precisa de um lugar de verdade. Para você e para Esperança. Eu sei. Ela olhou para baixo, para os próprios dedos entrelaçados. Mas eu não tenho nada, Zeca. Não tenho dinheiro, não tenho documento, não tenho ninguém. Só tenho você. As palavras pesaram no ar. Só tenho você. A responsabilidade disso era imensa, mas eu não podia recuar agora. Você disse que tem uma tia em Brasília, a Benedita. A gente precisa achar ela. Ela pode te ajudar, pode te proteger. Faz mais de 10 anos que eu não falo com ela. Meu pai cortou contato quando ela discutiu com ele sobre como ele tratava minha mãe. Ela chamou ele de tirano. Ele expulsou ela de casa e proibiu a gente de falar com ela. Mas ela é família de verdade, família que se importa, não é como seu pai. Maria pensou por um longo momento. Acho que ela morava em Águas Claras. Lembro dela comentar uma vez. Mas não sei o endereço. Não sei nem se ela ainda mora lá. Águas Claras, Brasília. Dava para procurar.
Dava para tentar. Então é para lá que a gente vai, decidi. Hoje. Quanto antes sairmos daqui, melhor. Maria concordou. Mas antes que eu levantasse, ela segurou meu braço. Zeca, por que você está fazendo tudo isso? De verdade, não me vem com história de que é porque eu lembro sua filha. Tem algo mais. Eu sinto. Fiquei em silêncio. Como explicar? Como colocar em palavras algo que eu mesmo mal entendia? Eu passei mais de 20 anos na estrada. Comecei devagar, fugindo do que eu não sabia ser. Marido, pai, pessoa. Era mais fácil ficar no caminhão, dirigindo sem parar, do que encarar o que estava errado em mim. E no final eu perdi tudo. Flávia, minha ex-mulher, me deixou. Juliana, minha filha, cresceu sem mim. Eu me tornei um homem vazio, um fantasma. Respirei fundo, as palavras saíam difíceis, como se tivessem enferrujadas. Quando eu te vi ali, amarrada, morrendo, eu vi minha chance de fazer algo que importasse, de não fugir, pela primeira vez na vida, de não fugir. E agora eu não consigo parar. Porque se eu parar, se eu te abandonar, eu volto a ser aquele fantasma e eu não quero mais ser aquilo. Maria tinha lágrimas nos olhos. Você não é fantasma, Zeca. Você é a pessoa mais real que eu já conheci. Não soube o que responder, então apenas me levantei e fui arrumar as coisas. Pagamos mais um café da manhã na pousada. Pão, manteiga, café com leite. Simples, mas era comida. Maria comeu devagar, com cuidado, ainda se recuperando do parto. Esperança dormia no colo dela, embrulhado na manta do hospital. Voltamos para o caminhão. A luz do dia revelou os estragos da perseguição de ontem. Retrovisor quebrado, arranhões na lateral, para-choque amassado. Mas o motor funcionava. Era o que importava. Saímos de Petrolina de Goiás pelas ruas vazias. Era sábado de manhã. Gente na praça, crianças brincando, vida pacata e lenta do interior. Ninguém sabia que 2 fugitivos estavam passando. Ninguém sabia do drama que carregávamos. Voltamos para a BR-153, por estradas secundárias, com cuidado, sempre atento a qualquer caminhonete preta, a qualquer carro suspeito. Mas a estrada estava calma, quase deserta. A viagem até Brasília ia levar umas 5 horas. Tempo demais. Tempo para pensar. Tempo para lembrar. Me fala da sua filha, Maria pediu, quebrando o silêncio. A Juliana. Pensei em recusar. Era doloroso demais. Mas talvez falar ajudasse. Ela nasceu num sábado de abril. Comecei. Choveu o dia todo. Eu estava no Paraná, voltando de uma entrega. Flávia me ligou, disse que estava em trabalho de parto. Eu dirigi feito louco. Mas quando cheguei no hospital, Juliana já tinha nascido. Flávia estava exausta, segurando a bebê. Ela me olhou e disse: "Você perdeu, Zeca. Perdeu o nascimento da sua filha." A voz me falhou. Parei, respirei. Eu prometi que ia mudar, que ia ficar mais, que ia ser presente. Mas não mudei. Continuei pegando viagem atrás de viagem. E Juliana cresceu. Cresceu vendo o pai entrar e sair como uma sombra. Teve recital na escola. Eu não fui. Teve formatura do ensino fundamental. Eu estava em São Paulo. Aniversário de 15 anos. Eu cheguei 3 horas atrasado. Maria me ouviu em silêncio. Quando Flávia pediu o divórcio, Juliana tinha 17. Ela não chorou. Não ficou brava. Só disse: "Era para ter acontecido anos atrás, pai." E ela estava certa. Era mesmo. E hoje, vocês se falam? Pouco. Muito pouco. Ela tem a vida dela. Faculdade, namorado, trabalho. Eu sou só aquele cara que manda mensagem de aniversário e deposita dinheiro na conta dela às vezes. "Você podia tentar de novo", Maria disse, suave. "Nunca é tarde." Não sei se ela ia querer. Não sei se eu mereço. Ninguém merece amor, Zeca. A gente só recebe, ou não, mas não custa tentar. As palavras dela ficaram ecoando. Não custa tentar. Será? O sol subia no céu.
O calor começava a apertar. Liguei o rádio. Uma música sertaneja antiga tocava, Chitãozinho e Chororó. Evidências. Flávia amava essa música. A gente dançou ela no nosso casamento. Desliguei o rádio. Paramos num posto para abastecer e almoçar alguma coisa. Maria levou Esperança para o banheiro para trocar a fralda. Fraldas que eu tinha comprado numa farmácia antes de sair de Petrolina. Eu fiquei na fila do restaurante pegando marmita. Foi quando vi, na televisão acima do balcão, jornal local. E lá estava a foto dela. Jovem desaparecida. Família procura. Meu sangue gelou. A matéria mostrava uma foto de Maria, mais nova, sorrindo, cabelo preso, e o repórter falava: a família Pereira, tradicional de Goiás, pede ajuda para encontrar Maria Luísa Pereira, de 23 anos, desaparecida há 5 dias. Segundo o pai, Adalberto Pereira, a jovem saiu de casa sem avisar e não deu mais notícias. A família está desesperada e pede que qualquer informação seja passada às autoridades. Mentira. Tudo mentira. Ele não tinha deixado ela amarrada para morrer? Não tinha tentado nos matar ontem e agora fazia papel de pai preocupado na TV? Olhei em volta. Algumas pessoas assistiam à matéria. Ninguém parecia ligar muito. Peguei as marmitas e voltei para o caminhão rápido. Maria voltou do banheiro pouco depois. Eu não contei sobre a TV. Não queria assustá-la mais. Comemos em silêncio dentro da cabine. A comida não tinha gosto. Era só combustível. Quanto falta para Brasília? Maria perguntou. Umas 3 horas. Ela assentiu, olhando pela janela. Você acha que minha tia vai me receber, depois de tanto tempo? Acho, respondi, embora não tivesse certeza. Ela é família de verdade, e família de verdade não abandona. Quis acreditar nisso, precisava acreditar. Voltamos para a estrada. As horas se arrastaram. O cenário mudava aos poucos. Cerrado dando lugar a construções, fazendas dando lugar a condomínios, interior dando lugar à cidade. Então, no meio da tarde, as primeiras placas. Brasília, 50 quilômetros. Meu coração acelerou. Brasília, a capital, cidade grande, lugar onde a gente podia se perder, se esconder, recomeçar ou morrer tentando. Entramos na cidade pelo eixo monumental. Era sábado à tarde e o trânsito estava leve. Prédios altos, avenidas largas, céu azul imenso. Tudo tão diferente das estradas de terra e cidadezinhas do interior. É tão grande, Maria sussurrou impressionada. Nunca saí de Goiás antes. Bem-vindo ao mundo, falei, tentando soar animado, mas por dentro o medo roía. Como a gente ia achar Benedita numa cidade dessas? Não tinha sobrenome, não tinha endereço exato, não tinha telefone, só um nome e um bairro. Fui para Águas Claras. Bairro residencial, classe média, movimentado. Parei num posto de gasolina e perguntei para o frentista: conhece alguém chamada Benedita por aqui? Ele riu. Amigo, tem umas 1000 Beneditas em Águas Claras. Tem sobrenome? Pereira. Benedita Pereira. O frentista pensou: não conheço não, mas você pode tentar na associação de moradores. Eles têm cadastro, ou no posto de saúde. Gente mais velha sempre frequenta. Agradeci e voltei para o caminhão. Maria me olhou, esperançosa. E agora? Agora a gente procura. Porta por porta, se for preciso. E foi o que fizemos. Passamos a tarde rodando por Águas Claras, parando em mercados, farmácias, salões de beleza, perguntando por Benedita Pereira. A maioria não sabia. Alguns diziam: conheço uma Benedita, mas não sei o sobrenome. Nada concreto. O sol começou a se pôr. O desânimo bateu. E se não encontrássemos? E se a tia de Maria tivesse se mudado, tivesse morrido? Parei em frente a uma igreja, Santa Terezinha. As portas estavam abertas, gente entrando para a missa das 6. Espera aqui, falei para Maria. Vou perguntar para o padre. Se alguém conhece os moradores antigos, é ele. Entrei na igreja. O cheiro de incenso e vela me recebeu.
Havia umas 20 pessoas sentadas nos bancos. Fui até a sacristia, bati na porta. Um padre jovem, de uns 30 e poucos anos, abriu. Boa noite, posso ajudar? Boa noite, padre. Eu estou procurando uma mulher chamada Benedita Pereira. Deve ter uns 60 anos, mora aqui em Águas Claras. O senhor conhece? O padre pensou. Benedita Pereira. De repente, o rosto dele se iluminou. Dona Bené, claro, ela frequenta a missa de domingo, mora ali perto na QR 503. Meu coração disparou. O senhor sabe o número da casa? Não sei exato, mas é num sobrado branco com grade verde. Ela mora no térreo. Agradeci umas 5 vezes e saí correndo. Entrei no caminhão, ofegante. Achei sua tia. Maria arregalou os olhos. Sério? Vamos. A QR 503 ficava a 10 minutos dali. Rua residencial, casas e sobrados, árvores nas calçadas. Procurei pelo sobrado branco com grade verde. E lá estava, número 15. Parei o caminhão na frente. Desliguei o motor. Silêncio. E se ela não me reconhecer? Maria disse, a voz tremendo. E se ela não quiser me ajudar? Só tem um jeito de saber. Descemos. Eu carreguei esperança, deixando Maria caminhar devagar até o portão. Ela respirou fundo, apertou a campainha. Passos lá dentro. A porta se abriu. Uma mulher apareceu. Cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurado no pescoço, avental florido. Devia ter uns 65 anos. Ela olhou para Maria sem entender. Sim? Tia Bené. Maria disse, a voz quebrando. Sou eu, Maria. A mulher ficou parada como se tivesse levado um choque. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu. E então, lágrimas. Maria? Minha Maria? Sou eu, tia. Benedita abriu o portão e puxou Maria num abraço tão forte que achei que ia quebrar a moça. As duas choravam. Choravam anos de separação, de saudade, de dor. E eu, ali do lado, segurando o bebê, senti meu peito apertar. Porque família de verdade era aquilo. Era abraço que cura. Era a porta que se abre. Era amor que não esquece. Benedita não fez perguntas, não imediatamente. Ela nos levou para dentro, preparou chá, trouxe biscoitos, arrumou o sofá para Maria sentar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Cortinas de crochê, fotos nas paredes, cheiro de lavanda. Um lar de verdade. Esperança acordou e começou a chorar. Benedita pegou o bebê no colo com a naturalidade de quem já tinha criado filhos. Ela embalou ele, murmurou palavras baixinhas e o choro parou. Magia de avó. Meu Deus, ele é lindo, ela disse, olhando para o bebê com os olhos marejados. É igualzinho você quando nasceu, Maria. Maria sorriu, mas era um sorriso cansado, carregado. Eu fiquei ali, de pé no canto da sala, sem saber o que fazer. Sentia que era hora de ir embora. Elas tinham se encontrado. Maria estava segura. Meu trabalho tinha acabado, mas algo me prendia ali. Talvez o medo de voltar para o vazio. Talvez a necessidade de saber se ela realmente ia ficar bem. Benedita me olhou. E você, moço? Qual é seu nome? Zeca. José Carlos, mas todo mundo me chama de Zeca. Senta, Zeca. Você parece um poste aí em pé. Sentei numa cadeira do outro lado da sala. Benedita serviu chá para todo mundo. Chá de hortelã, quente, reconfortante. Agora me conta, ela disse olhando para Maria. O que aconteceu? Por que você está aqui? Por que não está na fazenda com seu pai? Maria olhou para mim. Eu assenti. Era hora de contar. E ela contou tudo. O Carlos, o peão, a gravidez, a raiva do pai, as semanas trancada no quarto, a madrugada em que foi arrastada para a estrada, amarrada para morrer, como eu a encontrei, a fuga, o parto, a perseguição, os tiros. Benedita ouviu tudo em silêncio, mas eu vi a raiva crescendo nos olhos dela, as mãos apertando a xícara com tanta força que achei que ia quebrar. Quando Maria terminou, Benedita ficou quieta por um longo momento. Então disse, a voz baixa, mas firme.
Eu sempre soube que meu cunhado era um monstro. Quando minha irmã, sua mãe, estava viva, ele controlava cada movimento dela. Decidia o que ela vestia, com quem ela falava, para onde ela ia. Ela morreu com 42 anos, Maria. 42. De desgosto, de tristeza, e eu não consegui salvá-la. Lágrimas rolaram pelo rosto de Benedita. Mas eu vou salvar você. Você e esse bebê. Adalberto não encosta um dedo em vocês, nem que eu morra tentando. A determinação na voz dela era absoluta, e eu acreditei. Benedita era pequena, franzina, mas tinha aço dentro, o tipo de mulher que não se dobra. Vocês vão ficar aqui, ela continuou. Quanto tempo precisar. A casa é pequena, mas tem um quarto sobrando. A gente se vira. Tia, eu não quero dar trabalho. Maria começou. Trabalho? Você é minha família. Minha única família que sobrou. Não é trabalho, é alegria. Maria desabou em choro de novo. Benedita a abraçou e ficaram assim, entrelaçadas, enquanto o bebê dormia no sofá. Eu me senti intruso. Aquele momento era delas, não meu. Me levantei devagar, preparado para ir embora. Aonde você vai? Benedita perguntou, me olhando. Eu preciso ir. Vocês estão seguras agora. Não precisam mais de mim. Besteira, ela disse categórica. Você acabou de atravessar meio Goiás, salvando minha sobrinha, fugindo de bandido, quase morrendo. E agora quer sair assim, sem nem jantar, sem nem descansar? Eu não quero atrapalhar. Você não está atrapalhando, Zeca, Maria disse, limpando as lágrimas. Você salvou minha vida, a vida do meu filho. Se não fosse você, a gente nem estaria vivo. Por favor, fica, pelo menos hoje. Descansa. Você merece. Eu queria recusar, mas o corpo estava exausto, a alma mais ainda, e a verdade era que eu não tinha para onde ir. Meu emprego tinha acabado. Minha casa era a estrada, e a estrada de repente parecia vazia demais. Tá bom, cedi. Só hoje. Benedita sorriu. Ótimo. Você dorme no sofá. Amanhã a gente vê o resto. Ela preparou o jantar. Arroz, feijão, frango assado, salada, comida caseira, temperada com cuidado. Quando sentamos à mesa, eu, Maria, Benedita e Esperança dormindo no bebê conforto ao lado, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Senti que estava em casa. Comemos em silêncio, mas era um silêncio bom, confortável. Depois do jantar, Benedita arrumou o sofá para mim, trouxe travesseiro e cobertor, apagou as luzes. Boa noite, Zeca. E obrigada por tudo. De nada, dona Benedita. Ela sorriu e foi para o quarto. Maria me olhou antes de entrar no dela. Zeca, você não é obrigado a ficar, mas eu gostaria. Gostaria muito. A gente vê amanhã, respondi. Descansa. Ela assentiu e fechou a porta. Deitei no sofá. Era confortável. Muito mais do que a boleia do caminhão. Fechei os olhos. Silêncio. Paz. Mas a paz não durou. Acordei no meio da noite com o celular tocando. Peguei ainda às 11. Número desconhecido de novo. Meu estômago apertou. Atendi. Alô? A mesma voz grossa de antes. O capanga. Achei que você tinha entendido o recado, caminhoneiro, mas parece que você gosta de brincar com fogo. Não sei do que você está falando, respondi baixo, para não acordar ninguém. Sabe sim, você está em Brasília, Águas Claras, com a filha do patrão. Você acha que pode fugir? Acha que a gente não tem olhos em todo lugar? Meu sangue gelou. Como eles sabiam? Como o rastreador, o maldito rastreador do caminhão. A empresa instalava em todos os veículos. Eu tinha esquecido completamente. Escuta bem, Zeca, a voz continuou, arrastada, ameaçadora. Você tem até amanhã ao meio-dia. Devolve a menina e o bastardo dela ou a gente vai buscar. E quando a gente for buscar, não vai ser bonito. Para ninguém. A linha caiu. Fiquei sentado no escuro, o coração batendo descompassado. Eles sabiam onde a gente estava.
E iam vir. Pensei em acordar Maria, em contar. Mas para quê? Para assustá-la mais? Para destruir a única noite de paz que ela tinha tido em semanas? Não. Eu ia resolver isso, sozinho. Levantei, vesti as roupas, peguei as chaves do caminhão. Saí do apartamento sem fazer barulho. A rua estava vazia, escura. Fui até o caminhão, abri a porta da cabine. O rastreador. Eu precisava desativar o rastreador. Procurei embaixo do painel, atrás do banco, no porta-luvas. E achei. Um aparelhinho preto, do tamanho de um maço de cigarro, preso com velcro embaixo do volante. Arranquei ele e joguei no chão, pisei com força até virar pedaços. Mas isso não bastava. Eles já sabiam que eu estava em Águas Claras, já sabiam o endereço provavelmente. Destruir o rastreador agora era tarde demais. Pensei rápido, precisava de um plano, precisava ganhar tempo. Entrei no caminhão, liguei o motor, saí de Águas Claras. Dirigi sem destino, só querendo colocar distância entre o caminhão e a casa de Benedita. Se eles estavam rastreando, iam seguir o caminhão, não a casa. Rodei por Brasília a noite toda. Passei pelo plano piloto, pelo lago, por Taguatinga, sempre em movimento, sempre longe. Quando o sol começou a nascer, parei num posto na saída da cidade. Estava exausto, não tinha dormido direito em dias. O corpo pedia descanso, mas não podia, não ainda. Liguei para Maria, ela atendeu, assustada. Zeca, onde você tá? Acordei e você não estava aqui. Calma, tô bem, só precisei resolver uma coisa. Que coisa? Hesitei. Mentir ou contar a verdade? O caminhão tinha rastreador, disse por fim. Eles sabiam onde a gente estava. Eu tirei e vim para longe, para eles não acharem você. Silêncio do outro lado. Então, eles ligaram de novo? Ligaram. E o que disseram? Não importa. O que importa é que você está segura. Fica na casa da sua tia. Não sai. Não atende porta para desconhecido. Eu vou dar um jeito nisso. Zeca, você não tem que fazer isso sozinho. Tenho sim, é minha escolha. Desliguei antes que ela insistisse. Olhei para o posto. Caminhoneiros abastecendo, tomando café. Vida normal. Eu não fazia mais parte daquele mundo. Não mais. Peguei o celular de novo. Olhei para os contatos e lá estava Juliana, minha filha. Fazia 2 anos que a gente não falava de verdade. Não no telefone. Só mensagens curtas, protocolares. Feliz aniversário, filha. Obrigada, pai. E nada mais. Mas agora eu precisava falar com ela. Precisava ouvir a voz dela, nem que fosse a última vez. Respirei fundo. Apertei ligar. Tocou. 1 vez, 2, 3. Alô? A voz dela, surpresa. Pai? Oi, filha. Falei. E a voz saiu rouca, cheia de emoção. Desculpa ligar tão cedo. Eu precisava falar com você. Tá tudo bem? Você tá bem? Vi que você saiu da rota. Tá com problema? Tô. Mas não é do caminhão. É outra coisa. Que outra coisa, pai? Você tá me assustando. Fechei os olhos. Como contar? Como dizer que eu tinha jogado tudo fora? Emprego, estabilidade, segurança, para salvar uma desconhecida? Como explicar que pela primeira vez na vida eu tinha feito algo certo e que agora talvez fosse morrer por isso? Eu fiz uma escolha, Juliana, disse devagar. Uma escolha que podia ter dado errado, mas não deu. Eu salvei alguém, uma moça, e o bebê dela. Eles iam morrer, e eu não deixei. Mas agora tem gente atrás de mim, gente perigosa, silêncio, longo, tenso. Pai, o que você fez? Fiz o certo. Pela primeira vez em muito tempo, eu fiz o certo. E eu não me arrependo. Você precisa de ajuda? Quer que eu vá aí? Fala onde você está. A preocupação na voz dela me partiu. Quando foi a última vez que Juliana se preocupou comigo assim? Não, filha, não precisa vir. Eu só queria te ouvir. Queria te dizer que eu sinto muito, muito mesmo, por tudo. Por não ter sido o pai que você merecia, por ter te abandonado, por ter escolhido a estrada em vez de você.
Pai, me deixa terminar. Por favor. Respirei fundo. Eu te amo, Juliana. Sempre amei. Mas nunca soube mostrar. Nunca soube ficar. Mas agora eu entendi. Entendi que não é tarde demais. Que dá para mudar. Que dá para tentar de novo. Ouvi ela chorar do outro lado. E eu chorei também. Quando isso tudo acabar, eu quero tentar de novo. Continuei. Quero conhecer seu namorado. Quero saber da sua vida. Quero estar presente, de verdade. Você me dá essa chance? Claro que sim, pai, ela disse entre soluços. Claro que sim. Ficamos em silêncio, um silêncio que curava, que juntava pedaços. Eu preciso ir, falei por fim, mas eu te amo. Nunca esquece disso. Eu também te amo, pai. E por favor, toma cuidado. Vou tomar, prometo. Desliguei. Limpei as lágrimas. E pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha feito as pazes com algo dentro de mim. Agora era hora de terminar o que eu tinha começado. Liguei o motor e voltei para Águas Claras. Não ia fugir. Não ia deixar Maria e Esperança sozinhos. Se Adalberto Pereira e seus capangas queriam guerra, iam ter guerra. Mas não iam vencer. Não dessa vez. Porque eu tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. E quando um homem encontra isso, ele se torna invencível. Ou morre tentando. Quando voltei para a casa de Benedita, já passava das 8 da manhã. Bati na porta devagar, com medo de acordar o bebê. Benedita abriu quase na hora, como se estivesse esperando do outro lado. Entre logo, disse ela, puxando meu braço. Maria está desesperada. Entrei. Maria estava sentada no sofá, Esperança no colo, os olhos vermelhos de chorar. Quando me viu, levantou de um pulo. Zeca, graças a Deus, eu pensei que você tinha ido embora, que tinha nos abandonado. Nunca, respondi firme. Eu nunca vou abandonar vocês. Ela se aproximou, me abraçou. Um abraço apertado, desesperado. Eu retribuí sentindo o peso da responsabilidade, mas também algo mais leve, algo como pertencimento. Benedita nos fez sentar. Serviu café, pão na chapa, bolo de fubá, comida que curava a alma. E enquanto comíamos, contei tudo. O rastreador, a ligação, a ameaça, a noite rodando pela cidade. Eles deram prazo até meio-dia, finalizei. Mas não vão nos achar. Não aqui. Eu garanto. E depois? Maria perguntou, a voz baixa. A gente fica aqui escondido para sempre? Meu pai tem dinheiro, tem gente. Ele não vai desistir. Nunca. Era verdade. E eu sabia disso. Mas tinha algo que Adalberto Pereira não tinha. Algo que dinheiro não comprava. A gente vai à polícia, falei. Benedita e Maria me olharam surpresas. Polícia? Maria disse. Zeca, meu pai tem amigos na polícia, tem delegado no bolso, não vai adiantar. Não na polícia de Goiás, aqui, em Brasília, e não em qualquer delegacia, na Polícia Federal. Benedita franziu a testa. Polícia Federal? Por quê? Porque tentativa de homicídio, sequestro, ameaça, tudo isso que seu pai fez cruza fronteiras. Não é só crime local, e a federal não se dobra tão fácil quanto polícia de interior. Eles têm autonomia, têm estrutura, podem investigar de verdade. Maria hesitou. Mas eu não tenho provas, não tenho nada. É minha palavra contra a dele. Você tem as marcas nos pulsos. Falei. Tem a cicatriz da corda. Tem o registro do hospital do parto. Tem meu testemunho. Tem a ligação que eles me fizeram ameaçando. Se a gente gravar na próxima vez, isso é prova. Benedita se levantou, os olhos brilhando com determinação. Ele tem razão, Maria. A gente não pode ficar correndo para sempre. Seu pai precisa pagar pelo que fez, pela sua mãe, por você, por todas as pessoas que ele destruiu. Maria olhou para o bebê no colo. Esperança dormia, alheio ao peso da conversa. Ela acariciou o rostinho dele, os dedinhos pequenos. Eu não quero que meu filho cresça com medo,
disse a voz firme. Não quero que ele viva olhando para trás. Então tá, a gente vai. A gente denuncia. Respirei aliviado. Era o primeiro passo, e talvez o mais importante. Passamos a manhã nos preparando. Benedita ligou para uma amiga advogada, explicou a situação, pediu orientação. A advogada disse que era para ir direto na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, e pedir para falar com alguém da Divisão de Direitos Humanos. Meio-dia chegou. O prazo dos capangas, mas nada aconteceu, sem ligação, sem caminhonete preta, sem ameaça. Talvez eles estivessem esperando eu voltar com o caminhão, ou talvez estivessem planejando algo pior. Não importava, a gente ia agir primeiro. Às 14h, saímos. Benedita ficou com esperança. Era melhor não levar um recém-nascido para a delegacia. Eu e Maria fomos no caminhão. Dirigi devagar, atento, sempre olhando pelo retrovisor, nada de suspeito. A sede da Polícia Federal era um prédio grande, moderno, imponente. Entramos pela recepção. Um agente nos atendeu. Boa tarde, o que precisam? A gente precisa fazer uma denúncia, falei. Tentativa de homicídio, ameaça, é urgente. O agente olhou para Maria, viu o estado dela, magra, pálida, machucada, e assentiu. Vou chamar um delegado. Esperem aqui. Sentamos numa sala de espera. Maria tremia. Segurei a mão dela. Vai dar certo. Confia em mim. Eu confio. 10 minutos depois, um homem de terno apareceu. Devia ter uns 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas, olhar sério, mas não duro. Boa tarde. Sou o delegado Roberto Fagundes. Podem me acompanhar? Entramos numa sala. Mesa, cadeiras, computador. Nada de intimidador. Ele nos fez sentar. Então me contem desde o começo. E Maria contou. Tudo de novo. Mas dessa vez com mais detalhes. As datas, os nomes, o lugar onde foi deixada, a fazenda, o nome dos capangas, quando ela lembrava. O delegado anotava tudo, fazia perguntas, pedia esclarecimentos. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira. Isso é grave, muito grave. Mas vocês entendem que sem provas físicas fortes, é difícil abrir investigação contra alguém poderoso como Adalberto Pereira? Eu tenho as marcas, Maria disse, levantando as mangas da blusa. Os pulsos ainda tinham cicatrizes das cordas, vermelhas, fundas. O delegado examinou, fotografou. Isso ajuda, mas ele pode alegar que foram auto-infligidas. Ou que foi acidente, precisamos de mais. E se a gente gravar uma ligação deles ameaçando, sugeri. Eles já me ligaram 2 vezes, podem ligar de novo, o delegado pensou. Isso seria ótimo, mas vocês precisam estar seguros. Se eles descobrirem que vocês estão gravando, podem se tornar mais agressivos. Ou sumir. A gente assume o risco, falei. Tudo bem, vou abrir um inquérito, mas vocês precisam ficar em local seguro. Não podem voltar para casa agora. É perigoso. A gente está na casa da minha tia, Maria disse, em Águas Claras. Ótimo, fiquem lá, não saiam sozinhos e me avisem se receberem qualquer contato dos capangas, qualquer coisa. Ele nos deu o número dele. Saímos da Polícia Federal com um misto de alívio e medo. Pelo menos agora tinha alguém do lado da lei nos ajudando. Mas a batalha estava longe de terminar. Voltamos para a casa de Benedita. Esperança tinha acordado e chorava de fome. Maria o amamentou enquanto Benedita preparava o jantar. Eu fiquei na janela olhando para a rua, atento, vigilante. A noite caiu. Jantamos em silêncio. E então, quando estávamos lavando a louça, meu celular tocou. Número desconhecido. Olhei para Maria. Ela assentiu. Coloquei no viva voz e apertei gravar. Alô? Você não seguiu o combinado, caminhoneiro. A voz grossa, ameaçadora. O prazo venceu e agora as coisas vão ficar feias. O que você quer? Perguntei tentando manter a voz firme. Quer saber o que eu quero? Quero que você entregue a vadia e o bastardo dela, agora,
Ou então a gente vai aí buscar, e quando a gente chegar, não vai sobrar ninguém, nem a velha que está escondendo vocês. Benedita ficou pálida. Maria tampou a boca com a mão. Você está cometendo um erro, falei. A gente já foi na Polícia Federal, já denunciou tudo. Se você encostar um dedo em qualquer um de nós, você vai preso. Silêncio do outro lado. Então, uma risada, fria, debochada. Polícia Federal? Você acha que a gente tem medo de polícia? Adalberto Pereira tem mais poder do que você imagina, caminhoneiro. Ele manda em juiz, em delegado, em político. Vocês não têm para onde correr. A gente não vai correr e não vai entregar ninguém. Então, se você quer vir, vem. Mas vem sabendo que não vai ser fácil. Desliguei. As mãos tremiam. Tinha sido audacioso demais, tinha provocado demais, mas não podia mostrar medo, não podia recuar. Você gravou? Maria perguntou. Gravei. Mandei o áudio para o delegado Fagundes na mesma hora. Ele respondeu em 5 minutos. Ótimo, isso é prova. Vou pedir mandado de prisão preventiva contra os envolvidos. Fiquem em casa, não saiam. Vou mandar uma viatura fazer ronda no bairro. Alívio. Pequeno, mas ali. Pelo menos agora eles tinham provas, tinham motivo para agir. Mas eu sabia que não seria rápido o suficiente. Homens como Adalberto Pereira não esperavam a justiça agir. Eles agiam primeiro. E eu estava certo. 2 horas depois, por volta das 11 da noite, ouvi um motor, baixo, abafado, parado na rua. Olhei pela janela. Uma caminhonete preta, vidros escuros, a mesma de Anápolis. Eles estão aqui, sussurrei. Benedita apagou as luzes. Maria pegou o bebê e correu para o quarto. Eu fiquei na janela espiando. 2 homens desceram da caminhonete, grandes, armados. Caminharam até o portão, olharam para casa. Meu coração disparou. Peguei o celular, liguei para o delegado. Eles estão aqui, na frente da casa. Armados. Onde você está? QR 503, número 15, Águas Claras. Não sai da casa, não abre a porta, tô mandando equipe agora. 5 minutos, 5 minutos, uma eternidade. Os homens testaram o portão, trancado. Um deles pulou, caiu do outro lado. Veio em direção à porta. Tranquei a porta por dentro, encostei o sofá. Benedita pegou uma faca de cozinha. Maria rezava no quarto, abraçada ao bebê. A maçaneta girou. Alguém empurrou. A porta resistiu. Abre essa porta. Uma voz gritou do lado de fora. Abre ou a gente derruba! Não respondi. Apenas segurei o telefone rezando para a polícia chegar a tempo. Um chute. Violento. A porta tremeu. Outro chute. A fechadura começou a ceder. E então, sirenes. Longe, mas se aproximando. Os homens ouviram. Houve um momento de hesitação. Depois, passos rápidos, corrida. O motor da caminhonete ligou, os pneus cantaram e eles sumiram. Segundos depois, 2 viaturas da Polícia Federal chegaram. Agentes desceram, armas em punho, vasculharam a área. O delegado Fagundes desceu de um dos carros. Bateu na porta. Sou eu. Delegado Fagundes, podem abrir. Abrir. Minhas pernas mal me sustentavam. Eles fugiram, ele disse. Mas a gente já sabe quem são. As câmeras de segurança da rua captaram a placa. Vamos rastreá-los. E o mandado de prisão contra Adalberto Pereira foi expedido. Questão de horas até pegarmos ele. Benedita começou a chorar. Maria saiu do quarto, ainda abraçada ao bebê. E eu apenas sentei no chão exausto, aliviado, quebrado. Tinha acabado, pelo menos por enquanto. Os dias seguintes foram uma correria. Depoimentos, advogados, jornalistas querendo entrevista. A história vazou. Fazendeiro de Goiás acusado de tentar matar a própria filha grávida. Virou manchete. Adalberto Pereira foi preso na fazenda, resistindo. 2 capangas também. O processo começou. Lento, burocrático, mas começou. E enquanto isso, a vida seguia. Maria se recuperou. Benedita se tornou avó de coração, cuidando de Esperança como se fosse seu próprio neto. O apartamento pequeno,
ficou cheio de vida, de risadas de bebê, de esperança, a palavra e a criança. E eu fiquei, não para sempre, não como intruso, mas como parte. Arrumei um emprego como motorista de entrega em Brasília, trabalho simples, perto de casa, sem estrada, sem fuga. 3 meses depois, recebi uma ligação. Juliana: pai, eu e o Lucas, a gente está indo aí, para Brasília. Quero te ver. Quero conhecer essa família que você salvou. Chorei de alegria, de alívio, de redenção. Quando ela chegou, me abraçou. Um abraço longo, apertado, curador. E conheceu Maria, Benedita, Esperança. E eles a receberam como família, porque era isso que éramos agora. Família, não de sangue, mas de escolha, de luta, de amor. 6 meses depois do dia em que encontrei Maria amarrada naquela estrada, estávamos todos juntos, numa casa maior, em Goiânia, para onde nos mudamos quando tudo se acalmou. Maria trabalhava numa padaria. Benedita cuidava de Esperança. Eu continuava motorista, mas agora com propósito. E Juliana voltou a fazer parte da minha vida. Visitava sempre, ligava, conversava, perdoava. Um dia, sentado no terraço da casa, vendo Esperança engatinhar pela sala, Maria ao lado dele, Benedita fazendo café, Juliana contando histórias, eu entendi. A estrada não era fuga. Nunca foi. A estrada era busca. Busca por algo que eu não sabia que precisava. E eu tinha encontrado. Tinha encontrado redenção. Tinha encontrado família. Tinha encontrado a mim mesmo. E tudo porque, num dia qualquer, numa estrada esquecida do interior de Goiás, eu fiz a escolha mais importante da minha vida. Parei o caminhão, cortei as cordas e não fugi. Fim. Epílogo. 2 anos depois, o sol da tarde entrava pela janela da cozinha. Esperança, agora com 2 anos, corria pela casa, rindo, perseguindo um cachorro vira-lata que Benedita tinha adotado. Maria preparava o jantar cantarolando baixinho, algo que ela nunca fazia antes, mas agora fazia sempre. Eu cheguei do trabalho, cansado, mas feliz. Esperança correu para mim. Tio Zeca! Tio Zeca! Peguei ele no colo. Ele me beijou o rosto com aquele jeito desajeitado de criança. E meu coração, que esteve vazio por tanto tempo, transbordou. Oi, campeão, cadê sua mãe? Tá na cozinha? Fui até lá. Maria me olhou, sorriu. Janta tá quase pronta. Quer ajudar? Claro. Lavei as mãos, comecei a cortar verduras. Trabalho simples, humilde, mas carregado de significado. Sabe o que eu pensei hoje? Maria disse de repente. O quê? Que se você não tivesse parado naquele dia, eu não estaria aqui. O Esperança não estaria aqui. Nada disso existiria. Parei de cortar, olhei para ela, mas eu parei e a gente está aqui, e isso é tudo que importa. Ela se aproximou, me abraçou. Obrigada, Zeca, por tudo, por nunca desistir da gente. Obrigada você, respondi. Por me dar uma razão para não desistir de mim. Benedita entrou na cozinha, Esperança nos braços. Para de chorar, vocês dois, ela disse, mas estava sorrindo. Vão estragar o jantar. Rimos e sentamos à mesa, e comemos, e conversamos, e vivemos, porque no final não importa onde a estrada te leva, importa onde você escolhe parar, e eu escolhi parar aqui, em casa.